Olá, bom dia, vamos chegando. Tô ajustando aqui pra gente transmitir essa live de hoje. A estreia do nosso quadro Glaze Organiza pra mim. Vão chegando, tá, meninas? Vão aproveitando para mandar para suas amigas, anunciar aí pra galera que a gente já tá no ar. Oi, 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 Edilane, Rosa, Florita, bom dia, meninas. Bom dia, tô avisando aqui a galera. Quem tá no Telegram avisa que a live entrou no ar para mim, por favor. Enquanto isso, eu vou só puxar o arquivo da pessoa que me mandou hoje de manhã a rotina dela. Vão chegando, meninas. Bom dia, oi Marcos, bem-vindo. Tô só chamando a galera e me ajudando aqui. Só um instantinho. Só um pouquinho. Bom, a página do YouTube não está funcionando. Só vou pegar o arquivo agora, tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas, bem-vindas. Vamos só mais 2 minutinhos e a gente já começa, tá? Vão enviando para as amigas. Deixa eu ver se eu consigo pegar o arquivo dos stories. E aqui, eba, deu certo. Vamos salvar aqui no computador. Oi, oi, oi. Só mais um pouquinho, tá, gente? Quero abrir o arquivo pra gente começar esse quadro. Bom dia para quem não recebeu meu bom dia ainda. Esse é o quadro Glaze Organiza para mim. Por que eu tive essa ideia de fazer esse quadro? Porque eu tenho percebido que muitas pessoas têm essa demanda de começar a se organizar e ainda não sabe por onde começar, né? Ainda não sabe como é que vai fazer tudo isso. Então eu tô aqui para ajudar a que você comece essa organização, mas bem pontual, como uma espécie de consultoria, mas é uma consultoria que a gente consegue ajudar a muitas pessoas ao mesmo tempo, porque a partir do momento que você olha o que está acontecendo com a outra pessoa, você também vai conseguir implementar aí na tua casa. Então, bom dia, galera. Eu vou deixar aqui um espaço para perguntas e respostas e no final dessa live eu vou responder as perguntas, dúvidas de vocês. Combinado assim? Então eu queria que vocês mandassem aqui na caixinha para que a gente pudesse ter as respostas ao final e aí eu consigo responder o máximo de pessoas no final da live, tá bom? Então vamos lá. A pessoa me mandou aqui o, a rotina dela, né? E aí ela colocou ali, vamos começar. Ela colocou que às 5h30 ela vai estudar a Bíblia, ou seja, ela vai ter esse cuidado pessoal. Depois ela falou assim, ó, que às 6 ela vai liberar as crianças e o esposo. Às 7h10 ela vai fazer exercícios. Às 7h40 ela vai tomar banho e fazer o café da manhã dela, tomar o café da manhã dela. Às 8, das 8 às 10 ela vai estudar para o concurso. Às 10 ela vai arrumar a casa ou lavar a roupa. Às 10h50 ela busca a filha na escola, às 11 ela faz, 11h10 ela faz o almoço, 11h30 ela almoça e lava as louças, meio-dia postar nos stories, às 13 liberar pedidos, às 15 finalizar laços, 16 efetuar vendas,
16h40 levar a filha para brincar e às 17h10 preparar o lanche ou o jantar. O que acontece aqui? Ela tem uma sequência com muitas coisas. Então, primeiro de tudo, quero dizer para vocês que ser organizada, planejada ou produtiva não é ser perfeita. E também que a rotina, ela tá longe de ter horários ingleses. Alguém sabe aí o que é horário inglês? É horário pontual. Os ingleses são famosos por terem horários que são assim bem exatos, bem certos. Mas a rotina não é isso. A rotina, ela tá longe de ser esse horário cravado. Percebam que quando a gente olha ali para o 8 ou 80, fica faltando intervalos. Então vamos falar primeiro das funções fisiológicas do nosso corpo. Nós temos a necessidade de tomar água, de se alimentar, de ir ao banheiro. Então, essas são necessidades fisiológicas do nosso corpo humano. E sem elas, a gente entra em descompasso. Sem uma alimentação adequada, sem se hidratar, sem você ter esses cuidados com você mesma, daqui um pouquinho o seu corpo entra em colapso. E que tipo de colapso pode ser esse? Por não ir ao banheiro, você pode pegar uma infecção urinária, você pode ter dores de cabeça por falta de hidratação, o seu rendimento no dia pode ser ruim, tudo isso porque você não está cuidando das suas funções fisiológicas. Então, quando a gente olha esse horário dela aqui, a gente percebe que às 5h30 ela vai estudar a Bíblia. Já às 6 ela vai liberar as crianças para a escola. Então vamos falar desse primeiro horário. Quando você levanta, é importante que você tenha uma rotina. E meditar, ler a Bíblia, estudar o Evangelho, independente da religião que você tenha, é importante porque o teu corpo pede esse momento de calma. O teu corpo pede que você realmente tenha esse momento com você mesma. E para quem acredita, para quem tem fé, é importante que a gente tenha esse momento de conversar com Deus diariamente. Porém, o que tem aqui que eu não digo que é certo ou que é errado, mas que existe uma maneira adequada de fazer isso? Pensar que se em meia hora eu consigo me concentrar e estudar a Bíblia, e já 30 minutos depois eu já consigo liberar as crianças e o esposo. Aqui ficou um pouquinho vago. Eu não consegui entender se esses 30 minutos você consegue ler seu evangelho, estudar a Bíblia e imediatamente já conseguir liberar as crianças. Eu não sei qual a idade dos teus filhos, mas aqui as crianças têm 5 e 6 anos e eu tenho uma de 15. A de 15 vai muito cedo para a escola porque a van passa para buscar ela. Então, 5h50 ela tem que estar lá na frente, na portaria do condomínio, para poder a van buscar ela, porque para entrar aqui é muito burocrático e nós combinamos que ela fica lá na portaria esperando a van às 5h50. Então, o café da manhã, mas ela tem 15 anos, faz parte da minha rotina deixar algo pronto para elas se alimentarem. Então, com as pequenininhas, eu deixo uma mesa de café da manhã posta. Com a grande, ela leva sempre um suco, um lanche, alguma coisa para que ela possa se alimentar, seja em casa ou seja dentro da van, se ela já tiver acordado muito atrasada. Então, quando eu olho aqui, 5h30 estudar a Bíblia e 6 horas liberar as crianças, eu não consigo entender se ela vai ter um preparo antes para liberar as crianças para ir para a escola, ou se, quando ela estuda a Bíblia, ela vai fazer isso em 10, 15 minutinhos. Então, eu não consigo entender. Então, vamos aplicar aí para você. Quando você acorda, quanto tempo mais ou menos você demora para fazer o seu café? Aqui eu demoro 10 minutos, porque a minha cafeteira é tradicional. Eu gosto de coar o café e deixar tudo prontinho. Esse é o jeito do café que eu mais gosto. Se você tem uma cafeteira elétrica, provavelmente você coloca esse café para ser preparado e aí você vai
fazer outra coisa. Então aqui, quando a gente começa o nosso dia, a gente tem que implementar uma rotina diária. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou estudar a Bíblia? Em meia hora eu consigo ter esse momento, me concentrar e já voltar a ler, e depois eu já consigo liberar as crianças para ir para a escola? Então, se isso faz sentido para você, se em 15 minutos você consegue fazer tudo isso, ok, tá? Mas ao meu entendimento aqui, eu não conseguiria fazer isso, porque meia hora é pouco para eu estudar e depois fazer o preparo para liberar as crianças. Aí aqui às 7h10, que é a próxima atividade dela, ela já faz exercícios às 7h10. Então vamos dizer que entre as 6 e as 7, uma hora, ela libera as crianças para ir para a escola e começa a fazer exercícios. Eu não sei aonde ela faz os exercícios, então vamos pensar aí. Se você faz exercícios dentro da tua casa, ok, com meia hora por dia já é excelente. Teu corpo vai falar assim: obrigada por pensar em mim e em tudo aquilo que eu preciso para me sentir mais energizada. Quando você faz exercícios físicos, você libera hormônios que fazem com que você fique mais feliz, mais motivada, com uma energia mais alta e com mais disposição para levar o seu dia adiante. Eu também curto, tá? Fazer o exercício de manhã bem cedinho. E aqui para ela também faz muito sentido. Porém, se você precisa ir para a academia, mesmo que a sua academia seja perto da tua casa, com 30 minutos que ela colocou aqui, das 7h10 às 7h40, com 30 minutos fica difícil você fazer isso. E quando você chega com 20 minutos, você consegue tomar banho e tomar café da manhã? Hoje eu lavei meu cabelo, então vocês vão perceber que ele tá molhadinho. Quando você lava seu cabelo, é rápido? Você tem muito, você tem pouco cabelo? Eu tenho um pouquinho. Então, uns 10 minutinhos de banho, 5 minutinhos de banho já é suficiente. Mas com 10 minutos, você come numa velocidade que respeita o seu corpo? Então, coloca aí para você. Analisando isso e trazendo para a tua rotina, você consegue tomar café, tomar banho, se arrumar para começar o seu dia de trabalho? O ideal é que você tenha pelo menos 15 minutos para poder mastigar direitinho, para poder fazer a digestão do teu alimento. Então, pode ser que 20 minutos seja pouco. Então, veja se isso aí vai fazer sentido para você. Vocês estão gostando, meninas? Como é que tá aí? O conteúdo tá ajudando vocês? Falem com coraçõezinhos, respondam aqui pra mim, não me deixem sozinha, por favor. Olha, vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês das funções fisiológicas do nosso corpo? Quando a gente vê horários assim cravadinhos, marcadinhos, a impressão que dá é que você não teve tempo para tomar água, para ir ao banheiro, para fazer coisas que realmente vão alimentar, que vão suprir o corpo de vocês. Então, o ideal é que entre uma refeição e outra, entre uma tarefa e outra, você dê 5 minutinhos de intervalo para você levantar. Se você faz laços, se você faz projetos, se você faz decoração em feltro, se você trabalha com móveis, todas as atividades que a gente vai desenvolver no nosso dia, que linda, Josi, obrigada! Todas as atividades que a gente vai desenvolver durante o dia são importantes que a gente mantenha um intervalo entre uma e outra, porque o teu corpo pede. Você precisa ir ao banheiro, você precisa tomar água. E quando eu vejo um horário cravadinho assim, ó, ela tá falando que das 8 às 10 ela vai estudar para concurso. Às 10 ela vai arrumar a casa. Eu não sei o tamanho da sua casa, mas eu sei que com 15 minutinhos a gente consegue fazer um pouquinho por vez. Com 15 minutinhos diário a gente consegue colocar uma roupa para bater, depois a gente consegue recolher a roupa do varal, colocar a roupa no varal, organizar
né? Então a gente tem a técnica do destralhe que eu uso diariamente. Primeiro arrumando a cama assim que eu levanto, ou assim que todo mundo já sai de casa, e depois colocando as atividades domésticas em dia. Com 15 minutos eu faço a técnica do furacão. Então eu saio com uma sacola de lixo, venho pegando o que é lixo, o que não é, arrumando a cama, deixando tudo preparado diariamente, organizando um pouquinho por dia, para que a gente possa ter uma organização diária aqui em casa. Então, se para você faz sentido, mantenha uma ordem matinal. Porém, separe as suas atividades profissionais. Atividades não significam que você vai se tornar outra pessoa, porque de manhã você faz atividades domésticas e à tarde você faz atividades relacionadas ao teu trabalho. Mas aqui dentro desse contexto, lembrando que esse quadro é para olhar para uma pessoa, para uma rotina e trazer para vocês o que pode ser melhorado, dar sugestões para que esse dia seja mais produtivo. Então, quando eu olho aqui, ó, às 11h10 fazer almoço, às 11h30 almoçar e lavar a louça. Com 20 minutos a gente consegue fazer o almoço? Com 20 minutos o arroz fica pronto. Eu não sei. Vocês conseguem cozinhar com 20 minutos o almoço de vocês? Eu vou esperar vocês responderem, porque para mim não faz muito sentido. Ó aqui, alguém tá vendo isso aqui? Aqui eu me queimei, então eu não sou muito boa com cozinha. Eu sou um pouquinho... Oi, Carol, bom dia, prazer imenso ter você aqui. Então, ó, a Rosana tá falando, ó, 1 hora. Não consegue, não. Ó, muita gente tá falando aqui que não consegue preparar um alimento com 20 minutos, um almoço. E se for em grande quantidade, eu acredito que você também não vai conseguir, tá? A pessoa que me mandou essa rotina. Então, dá uma visualizada em quanto tempo de fato você precisa fazer. Por exemplo, se for um macarrão, ok. Mas se for uma comida um pouco mais elaborada, um arroz, um feijão separado, cortar uma salada, separar legumes, talvez isso não faça sentido no seu dia a dia. Então, por qual motivo você vai colocar lá que você vai fazer essa refeição em 20 minutos, se todo dia você vai ficar desesperada para fazer a comida em 20 minutos? E não faz sentido. Você não vai conseguir uma cocção ideal de alimento, você não vai conseguir cozinhar algo que realmente seja nutritivo para a sua vida. Inclusive a Carol Borghese, que me deu a honra de participar aqui dessa live hoje, ela fala muito sobre alimentação saudável. Então depois vocês dão uma olhadinha lá no Instagram dela, ela tem dicas maravilhosas de alimentos realmente nutritivos e que vão fazer diferença, inclusive na energia do teu corpo, tá? Então aqui quando ela coloca 20 minutos para fazer almoço, realmente não faz tanto sentido, né? A Rosana falou, ó, só se ela pedir uma marmita, mas aqui ela tá falando que ela vai preparar esse almoço. Então é importante você olhar em quanto tempo você prepara a tua refeição, em quanto tempo você realmente lava essa louça. Eu acho que 20 minutos você lava uma louça, mas em 20 minutos talvez você não tenha esse tempo de preparar esse alimento, entendeu? Gente, alguma dúvida sobre esse momento aqui, esse bloco da manhã que a gente colocou, que ela colocou para nós olharmos? Realmente, ó, as meninas estão falando aqui que 20 minutos realmente é pouco. Então vamos pensar em horários que sejam humanamente possíveis. Lembra que a gente não é uma maquininha, que nós não somos robôs com chips, que a gente não consegue fazer coisas mecânicas, né? Nós somos um ser humano. Então, quando a gente se olha aí como mãe, como empresária, como empreendedora, é importante ter esse amor próprio. De nada adianta colocar regras rígidas como se fosse um batalhão, como se a gente fosse robôs, se isso vai nos desgastar. E isso vai tirar a nossa energia, nossa motivação, vai nos tirar do nosso lar.
né, para entrar num estado de depressão, de ansiedade, de coisas ruins que podem vir a acontecer quando a gente se sobrecarrega demais com alguma coisa. Então, sempre quando você for pensar na sua rotina, pense em como isso vai melhorar o seu dia e não piorar, te gerar aquela pressão, aquela ansiedade, aquela angústia de fazer coisas tão mecânicas que depois você não consegue colocar isso todos os dias. Você vai fazer o primeiro dia, você vai fazer o segundo dia, no terceiro dia você vai estar meio cansadinha, no quarto dia você vai deixar de fazer mais um pouco de atividades, no quinto dia você já desistiu, porque simplesmente não faz sentido para você, porque está te causando exaustão. E quando eu falo do método de produtividade aqui, do JPO8, é realmente um método que vai te permitir ser a mulher que você precisa ser. Você precisa alcançar objetivos? Precisa. Mas você precisa comer, você precisa ser mãe, você precisa ser esposa ou não. Mas se você não for casada, você precisa ter esse momento com você mesma. Então, é um método para te trazer essa leveza do dia a dia. A rotina é feita para deixar nossa vida com mais tempo e não implantar horários tão sistemáticos que te firam como pessoa, que te agridam como pessoa. A rotina é feita para trazer leveza para a nossa vida e não para nos deixar mais ansiosas. Tá joia? A Ju está falando aqui que depois que que pega a pressão na panela, 18 minutos ela conta só para cozinhar o feijão, tá? Então, realmente, vamos pensar aí nesse horário de alimentação. O próximo ponto aqui que eu quero ver com vocês é sobre essa perfeição. Quando eu olho aqui, eu vejo que tem doído um pouquinho, porque nós entramos num estado de perfeccionismo, quando na verdade a gente não precisa fazer isso. O mundo não é perfeito, então de nada adianta a gente lutar por um perfeccionismo, sendo que o meio onde nós estamos inseridos, porque nós somos seres humanos. Nós somos mulheres, inclusive a gente nem é a mesma pessoa todos os dias, né? Quando a gente está de TPM, a gente se transforma em outra pessoa. Então, isso já significa que nós não somos ser humanos perfeitos, né? Então, como é que a gente faz para colocar tudo isso dentro de uma caixinha e fechar as 7 chaves? Não dá. Antes de tudo, pensa que ser perfeccionista só vai te ferir, só vai te deixar ansiosa e só vai te tirar da pessoa maravilhosa que você é capaz nesse momento, tá? Vamos falar de pessoas normais, de pessoas que têm uma rotina, ou seja, uma sequência de atividades, mas que precisa ter horário para si mesma, ter horário para fazer as coisas que mais te agradam. O objetivo aqui é que a gente eleve um pouquinho a mais da nossa produtividade, que a gente alcance um pouquinho a mais dos nossos objetivos. E para isso, não é necessário ser perfeccionista. Vamos abandonar essa vontade de ser perfeccionista. As mídias sociais, as pessoas que estão aí dentro das redes sociais, elas não são perfeitas também. Elas têm problemas e elas têm dias muito bons. Então não entra com esse sentido de querer ser perfeccionista, porque ninguém é. Todos nós somos seres humanos. Todos nós precisamos ter esse tempo para nós também, tá? Aqui, depois de olhar esse sentido de ser perfeccionista, vamos olhar, elevar o nível da produtividade. Como é que a gente vai elevar esse nível de produtividade? Deixar blocos de trabalho, deixar separadinho momentos para fazer cada coisa. Então, quando a gente olha aqui, essa rotina cravadinha até 17h10, eu vou começar a sugerir. Se vocês tiverem dúvida, eu vou colocar para vocês, voltem lá nos meus stories depois e olhem como é que tá essa rotina aí, tá? Primeiro de tudo,
ela tem horários extras. Então, que horários extras são esses? Das 13h50 até as 14h45, a filha dela tem natação. Então, se das 13h50 até as 14h45 existe uma natação, às 13 ela está falando que ela vai liberar pedidos. Em 30 minutos você consegue liberar seus pedidos? Em 30 minutos você consegue interagir com seus clientes e atender todos eles? Porque ainda existe o pré-preparo para levar essa criança para a natação. Então talvez fique muito pesado para você colocar esse horário aí das 13h50 até as 14h45, todas as terças e quintas, são 2 dias da semana. Na segunda e quinta, você está me dizendo aqui que você vai lavar roupa à tarde. Porém, às 10 horas aqui, você colocou que você vai arrumar a casa e lavar a roupa. Então, você precisa ter um pouquinho mais de clareza. E quando você tiver um pouco mais de clareza, você vai conseguir entender que você vai ter uma flexibilidade nos teus horários e que vai ser importante você olhar primeiro para as coisas que são extras. Mas esses extras que estão aqui, eles são fixos. Não tem como você mudar toda semana a natação da tua filha, porque ela já acontece às terças e às quintas. Aqui você colocou que às quartas, 19 horas, você vai para a igreja. Então, olha primeiro esses horários que realmente são fixos. Esses horários que são fixos, você vai olhar para eles para o final, do final para o início da manhã. Então, por exemplo, se terça e quinta a tua filha tem natação, vamos voltar nesse horário aqui e tentar deixar blocos de 25 minutos. Ah, mas em 25 minutos eu não faço almoço. Realmente, você não faz. Se às 10h50 você busca a tua filha na escola, você vai começar a preparar teu almoço às 10. Porque quando ela chegar da escola às 11h30, ela já vai ter um almoço pronto. Você vai reduzir o estresse, porque essa criança vai chegar da escola cansada, ela vai querer almoçar assim que ela chega. Então, uma sugestão aí dentro dessa tua rotina é antecipar esse horário de fazer o almoço. Tem um conteúdo aqui dentro do Instagram, no YouTube, falando sobre rotina da alimentação. Então, ali eu coloquei um pré-preparo de alimentos, como deixa feijão, deixa tempero picadinho, algumas coisas, porque eu realmente não sou muito boa com cozinha, mas a gente está tentando desenvolver esse hábito aí, porque a minha família merece comer um pouco melhor do que ela come hoje. E eu quero mesmo ter esse hábito de fazer o alimento. Então, a sugestão que eu te dou aqui, dentro dessa rotina, é que você separe 2 blocos de 25 minutos para preparar os seus alimentos diariamente. Ah, Gleice, mas que horas eu vou fazer tal coisa? Posso te sugerir algo? Ao invés de acordar às 5h30, experimenta acordar às 5h20 amanhã, estudar a Bíblia, já tirar a carne para descongelar, liberar as crianças, fazer esse preparo um pouco mais cedo, para que às 8 horas você já esteja sentada no seu posto de trabalho ou no seu posto de estudo. É a sugestão que eu faço. Porque aqui eu percebo que você dorme às 10. Então, entenda aí se para você faz sentido acordar um pouquinho mais cedo e dormir um pouquinho mais cedo. Você está me dizendo que às 9 horas da noite você vai estudar e que às 10 horas, às 8 da manhã você também vai estudar. Mas eu não entendi que horas você vai preparar os seus laços. Tá muito vago isso. Dê clareza para o teu cérebro entender que hora ele vai fazer isso. Não um horário no relógio, mas em que momento. Perceba aí primeiro, qual é o horário do dia que eu me sinto mais disposta? Nesse horário, é um horário que você vai estar mais concentrada, você vai ter mais disposição mental. Então, eu te sugiro para que você faça esse momento de estudos no momento que você tiver com a cabeça mais leve. Olhando aqui de longe, tá? Estudar à noite e estudar de manhã vai te cansar muito.
Eu não consigo entender se você tem mais disposição de manhã ou se você tem mais disposição à noite. Provavelmente você não tem conseguido estudar de manhã e à noite. Então faça algo com sentido na tua vida. Estabeleça horários, mas que sejam realmente possíveis de serem realizados. Da maneira que você colocou aqui, você está me dizendo que você tem 1 hora para finalizar os laços. Posso te sugerir que você comece a fazer seus laços às 15 e pare às 17. Por quê? Você está me dizendo aqui que às 17 você vai preparar lanche ou jantar. Que tal deixar esse lanche preparado às 14, às 14h15, quando você voltar com a sua filha da natação? Porque você sabe que sempre, todos os dias, às 14, 14h50, você vai fazer esse lanchinho. Então, o teu corpo, independente de ser terça ou de ser quinta, ele já vai entender que você vai fazer esse momento do lanche. Quando chegar às 17, você complementa com uma outra alimentação, uma fruta, um suco, uma refeição leve, e aí você consegue levar a tua filha para passear ao final da tarde. Ou colocar um pouquinho mais tarde, umas 17h30, 17h40, e para se envolver realmente com ela. Porque quando eu olho para você aqui, indo à igreja a quarta-feira à noite, a sua filha vai entender que às quartas-feiras vocês não vão conseguir passear, mas que vocês têm todos os outros dias para fazer isso. E isso também vai dar clareza para ela de entender qual é o momento de vocês, tá? E para você aí, se fizer sentido, também usa a técnica Pomodoro primeiro para observar em quanto tempo você consegue fazer cada atividade. Aqui talvez não esteja muito claro para a pessoa que me mandou essa rotina. Então pensa aí, em quanto tempo eu quero produzir os meus laços, quanto tempo eu quero tirar para mim, lembrando que você é uma mulher. Então eu não estou vendo aqui quando que você tira para você fazer sua unha. Ah, mas eu não faço a minha unha num salão. Ok, mas eu tenho certeza absoluta que você cuida de você mesma em casa. Que você faça a sua hidratação caseira, que você faça as suas unhas aí na tua casa, que você saiba fazer isso. Que momento que você vai se cuidar? Que momento que você vai tratar de você mesma? Isso é muito importante, é importante que esteja claro para você. É importante que isso faça sentido para você. Quando você coloca uma rotina muito rígida, que não tem horários para você mesma, rapidamente você vai se cansar. E o objetivo aqui não é ficar cansada, é descansar. Não é ficar folgada, é fazer sentido, é ter tempo para fazer as coisas que são mais importantes para você. Alcançar os seus objetivos, vender mais, produzir mais e sim, ter mais tempo para fazer as coisas que fazem sentido para você. Ok aí? Até agora vocês estão comigo? Vou olhar mais alguns pontos aqui que eu quero observar com vocês. Aqui você me coloca que diariamente você vai ter um tempo com teu esposo, das 19h30 às 20h30. Sugestão: você realmente vai conseguir ficar com teu esposo 1 hora por dia? Seja sincera, eu quero que vocês respondam aí. Você vai conseguir ficar diariamente com teu esposo? Me respondam, vou esperar. Quero trazer uma outra informação para vocês aqui. Quando a gente vai falar disso, de ter um momento com seu parceiro, com teu esposo, namorado, é importante saber que nem todos os dias você vai estar disposta. Isso é uma verdade, assim como ele também não vai estar disposto. No caso dessa pessoa, exato. Aqui, ó, eu mesma não consigo nesse horário. Se não tiver filhos, acredito que é possível. Mas a grande maioria de nós, quem não tem filhos, tem compromissos. E aqui a gente olha que ela tá colocando 1 hora para estar com o esposo dela todos os dias. Eu vou te sugerir reservar um dia da semana para namorar.
Primeiro, em casa, as crianças aqui não me deixam namorar assim livremente. Vocês conseguem fazer isso aí? 1 hora só pra ficar aí de namoro com o marido, vocês conseguem? Sem as crianças interromper vocês? Aqui já me falaram que não. Então, vamos separar um dia para namorar. Uma noite para sair só vocês. Mesmo que vocês que demande muita organização, que nesse primeiro momento vocês não vão conseguir fazer isso assim, pá, de supetão, ficar 3 horas fora de casa, mas 1 horinha por dia, ou uma tarde no parque, fazer uma caminhada juntos aos sábados, acordar cedo nos domingos, né? Aqui ela tá falando que ela primeiro coloca eles para dormir. É, a Mabelle tá falando que ela tem 3 filhos meninos pequenos, primeiro coloca pra dormir. Eu não sei vocês, mas se eu colocar as crianças pra dormir, eu não levanto mais. Eu durmo junto com elas. Mas que legal que pra você consegue. Olha, parabéns, parabéns. Eu não consigo. Assistir um filme juntos também é um pouquinho difícil, mas eu não consigo fazer isso diariamente. Talvez uma noite ou outra a gente consiga assistir um filme juntos, mas isso não é uma rotina. E o fato da rotina aqui é saber que vocês vão ter esse momento juntos, que nada ou que a maioria das coisas não conseguem impedir vocês de ter esse momento juntos, entende? Então, o sentido de ter uma rotina é que você realmente implemente hábitos, passo a passo, para que você possa ter mais qualidade de vida. Né? Qual que é o bem mais precioso que a gente tem hoje? É tempo. É tempo. Então, quando a gente olha aí, se você tiver 3 horas disponíveis, você consegue vender essas 3 horas para outra pessoa? Eu acredito que não, né? Então, implemente um hábito que realmente vá fazer sentido para você. E se você consegue ficar com teu marido todos os dias, cara, eu te dou os parabéns. Isso é muito bom, porque isso é alimentar a nossa relação. E é importante que a gente alimente a nossa relação. Uhum. É importante que a gente implemente isso como uma metodologia para ajudar a construir uma relação duradoura. E eu aqui não estou falando de casamentos ou de relações, porque eu não sou especialista nisso. Pelo contrário, eu acho que eu sou uma pessoa que precisa desenvolver muito para poder estar aqui falando com propriedade sobre isso. Essa propriedade eu não tenho. Mas eu acredito que a gente precisa sim alimentar todas as relações, porque existe um momento que você vai precisar estar com seus pais, com a sua família, com a família do teu marido, com os amigos. Então, quando a gente tem uma rotina já pré-determinada e você chama ele para fazer alguma coisa em família, dificilmente ele vai falar não, porque ele já está suprido emocionalmente com esse dia que é só de vocês, ou com esse horário que é só de vocês, tá? Meninas, ó, valeu aqui? Valeu até aqui? Quero ver se vocês têm perguntas. Eu vou olhar agora as perguntas. Vou lá no início, tá? Quem tiver perguntas já é hora de colocar aqui que eu vou responder vocês. É, Vamos lá. Acho que G, você me chamou Geu. Oi, Oligei. Ó, eu acho que você me chamou por engano, né? Então eu vou deixar aqui tomando café e prestando atenção. Linda, maravilhosa, obrigada. Meiroca tá aqui. Obrigada, Josi. Que bom que você acredita que a gente esteja mudando e nós estamos juntas, tá? A gente precisa mudar juntas. Eu não consigo fazer nada sozinha, depende de uma atitude de vocês também, tá? Aqui falando sobre as refeições, a Carol falando das receitinhas, Carol Borghese, depois vocês entram no Instagram dela. Ela vai ter uma semana muito legal falando sobre as receitinhas. E é muito interessante a Carol, porque ela faz o Na Cozinha com a Carol. E eu acho muito gostoso, porque ela ensina a cozinhar mesmo, sabe? Aqueles pratinhos, umas receitinhas bem gostosas e bem práticas de fazer.
Ah, ó que legal, ó. A Fanelu tá dizendo assim, ó. Eu estou me organizando para ter uma rotina e um dia da semana para fazer a tarde com as amigas, conversar, rir. Isso ajuda muito. Olha, Fanny, eu também, tá? Eu adoro ter momentos com as minhas amigas e eu acho muito importante para nós mulheres, sabe? Para falar mal de nós mesmas, para falar bem de nós mesmas, para ter esse momento de rir juntas, de tirar sarro da vida. Faz muito bem para a alma, né? Aqui a galera, vamos lá. Então vamos lá. Aqui estão me perguntando, até falando que ela não tem ela não tem filhos, mas ela também não consegue todos os dias. Mas aos sábados e domingos sempre fazemos algumas coisas. A Fanny dizendo aqui, ó, ela dorme, mas o marido dela acorda ela. O meu me acorda de vez em quando, né? Todo dia não. Aqui a Ateliê Chiquita Bacana. Técnica Pomodoro, como deve ser aplicada? Vamos lá. A técnica Pomodoro, ela tem vídeos lá no YouTube, tem vídeos em outros lugares. Aqui no Instagram também tem. Então, ela rapidamente falando, porque a live vai cair daqui a pouquinho. A técnica Pomodoro consiste em listar atividades e separar por blocos de trabalho. Então, a cada 25 minutos, você vai desligar a notificação do celular, você vai colocar o celular no silencioso, virar a tela para baixo. Pensa aí num jeito que você não vai se desconcentrar durante 25 minutos. Então, durante 25 minutos, você se concentra nessa atividade e deixa o timer do teu telefone rodando. E ele vai te despertar depois de 25 minutos. Então você não precisa preocupar se já deu 25 ou não deu 25. O importante é que quando der os 25, você para. Ah, mas fiquei no meio do caminho. Não, para. 5 minutinhos você vai levantar, dar uma volta na casa, tomar uma água, ir ao banheiro, sem olhar o celular, sem olhar redes sociais. Por quê? Porque a emissão da luz no seu rosto, nos seus olhos, pode te agredir de alguma maneira. Lá no método Pomodoro, eu te conto assim em detalhes. Tem uns 40, 50 minutos de aula lá que é muito importante que você assista ele por inteiro. E aqui, rapidamente falando, eu não vou conseguir te dar todos os detalhes. Depois que você volta desses 5 minutos, você vai ter mais 25 minutos. E você vai fazer isso 4 vezes seguidas. Então, 4 blocos de 25 minutos. No quarto bloco, você não vai parar só 5 minutos, você vai parar 30 minutos. Por quê? Porque aí o seu cérebro vai descansar completamente e ele volta focado. Então, a técnica Pomodoro é uma técnica de gestão do tempo, onde você consegue ir criando o hábito de se concentrar, de ter foco em uma atividade, e quando você volta, você já volta ativa da mesma maneira. Então, você não perde esse time aí com o teu cérebro, ok? Mais Chiquita Bacana, olha lá no YouTube que a gente tem esse conteúdo de uma maneira bem integral. Aqui a Fanny falando, o trabalho dele. Quando as crianças dormem, eu vou para produção. Lingerie de Panelas, bem-vinda. Bom dia, minha querida. Então, ó, é errado colocar um horário. A Edjanede, laço oficial. É errado colocar um horário certinho na rotina? É ruim. Por quê? Você não é um robô. Não é todo dia que você vai conseguir cumprir esse horário. Então imagine que hoje você recebeu uma visita na tua casa. Você vai começar a ficar tensa, porque vai começar a dar 11 horas, porque você vai começar a precisar fazer o almoço. Isso vai te criar muita agitação, muita ansiedade. E a rotina não é ter horários fixos. A rotina é uma sequência de atividades mentalmente já atribuídas. Então vamos lá. Qual que é a sequência aqui na minha casa todos os dias? Eu levanto, faço meu milagre da manhã. Depois do milagre da manhã, eu vou para fazer o café da manhã das crianças. Depois que as crianças vão para a escola, eu faço uma atividade física, tomo banho e venho trabalhar. Então isso é uma sequência de atividades. Mas quando você coloca horários ingleses, se a criança ficar doente, você fica doida. Se o marido
Se o marido não está em casa, você fica perdida. Então, o horário não pode ser uma cadeia, uma prisão para você. O horário, a rotina, ela tem que ser libertadora. E é isso que vai fazer a diferença no seu dia a dia. Não é o horário, e sim a sequência das atividades. Sempre lembrando que nós somos seres humanos e a gente precisa almoçar, jantar, ir no banheiro, tomar água, tá? A Geo tá falando, eu sou toda desorganizada. E cabe a você mudar essa realidade. Aqui a gente tem muito conteúdo e a gente pode se ajudar muito, tá? Como autônoma, é mais fácil fazer os horários. E também, se você fosse seletista, também seria mais fácil. Depende muito do que você quer fazer no teu dia e aonde você quer chegar. Qual momento da tua vida você quer colocar metas e cumprir essas metas? Quantos projetos você quer fazer? Quantos laços você quer desenvolver? E quantos dias da semana você quer se dedicar à sua família? Tá? Então é fácil fazer horários, mas não é é simples, mas não é fácil. Simples porque parte do básico. Fácil não é porque depende diretamente da nossa vontade, da nossa motivação de querer ser mais organizada. De nada, minha querida. Obrigada, obrigada. Deus abençoe vocês, meninas. Oi, Nata! Obrigada, meus amores. Teia, Laços e Companhia, eu coloquei um vídeo bem simplesinho ontem, falando sobre como começar. Então, começa lá por aquele vídeo e depois você vai no YouTube. E se você quiser participar desse momento aqui, eu vou dar um passo a passo agora para vocês participarem desse momento aqui na semana que vem. Então, toda quarta-feira, às 9h04 da manhã, no horário de Cuiabá, ativa as notificações para que você seja avisada de quando a gente vai começar a nossa live aqui. Então, toda quarta-feira nós vamos ter o Glaze, Organiza para mim, que é esse momento de olhar a sua rotina e ajudar você a ser mais organizada. E quando a gente ajuda uma pessoa, a gente pode estar tirando a dúvida de várias outras. Então o intuito aqui é esse, ajudar essa pessoa que mandou a rotina e também ajudar outras pessoas que estão com a mesma necessidade, tá? Que legal! Você está perguntando se pode fazer uma lista. Pode sim. Mas faz essa lista com 5 itens, tá? Ontem eu fiz uma live justamente falando sobre essa questão das listas. Mas dá uma olhadinha lá, eu vou publicar essa live lá no YouTube daqui a pouco, a de ontem. E essa de hoje a gente vai publicar ela amanhã ou quinta, tá? A Rosana tá sugerindo aqui para fazer o milagre da manhã com vocês. Olha, eu acho bem interessante. Quem que tá disposta a ir acordar às 5 da manhã pra gente fazer o milagre juntas? Levanta a mão. Eu posso fazer primeiro uma live raiz, ensinando para vocês o que é o milagre da manhã, ensinar a metodologia para vocês e a gente fazer um desafio de 21 dias do milagre da manhã. O que vocês acham? Quadro de avisos ajuda? Ajuda, porque você está complementando o teu cérebro com informação. Então, quando você olha ali e vê que você tem um aviso, vai ficar muito mais simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é meu quadro de avisos. Não sei se eu vou conseguir mostrar, peraí. Ó, desculpa os fios. Olha lá, eu tenho um quadro de avisos também e os post-its ficam todos lá, para que a gente faça o que precisa ser feito. Então, quando eu olho lá, eu sei o que eu preciso fazer. Isso ajuda muito, porque vai reforçando as suas atividades no teu cérebro. E daqui a pouco isso se torna uma rotina, um hábito, tá? Geu, que linda! Você laceira e tem 5 filhos. Ontem me falaram lá no Instagram, aqui no Instagram, perdão, sobre a pessoa que tem 2 filhos e que estava muito difícil para ela. Cara, não é a quantidade de filhos. O problema ter filhos é a solução. Por que que eu resolvi trabalhar na minha casa?
para ter mais tempo para as meninas, para ficar mais tempo com as minhas filhas, para ter tempo mais tempo com a minha família. E eu tenho certeza que a G e muitas dessas meninas que estão aqui também têm filhos e também escolheram ser empreendedoras, empresárias, para poder ter esse tempo com a família. Então, se você acha que ter 5 filhos é um problema, ter 2 filhos é um problema, ele é a solução. É por causa desses filhos que a gente faz o que precisa fazer. Imagina se você para de trabalhar agora. Quem são os primeiros a sentirem as dores de você não trabalhar, de você não conseguir ganhar dinheiro em casa? São os próprios filhos. Quem são as pessoas que mais sofrem quando a gente não tem uma rotina organizada? São os filhos. Quem mais sofre quando a gente está abarrotada de trabalho e desorganizada? São os filhos. A gente fica estressada, a gente desconta neles as nossas frustrações e eles sofrem muito. Então, os filhos são a nossa solução. Olha para eles e fala assim: filho, hoje é por você que eu levanto todos os dias e é para você que eu decido ser mais produtiva. Ok? Meninas, que delícia! Eu quero o milagre da manhã. Eu vou fazer o quadro. Ê, todo mundo tá dentro, que lindo! Você acha que despertador ajuda para todas as atividades? É assim, ó. Lá no Telegram eu coloquei para vocês um quadro de 4 avisos. E lá eu explico certinho como é que eu uso esses avisos. Eu coloquei só 4 e eu acho importante vocês não ultrapassarem esses 4. Por quê? O despertador é muito interessante se você realmente dá atenção para ele. Agora, se você deixa ele despertar e não faz o que precisa fazer, ele está só atrapalhando o seu dia, tá? Então, primeiro dá uma olhadinha lá no Telegram. É uma tela de celular que eu printei lá e coloquei os motivos pelos quais eu tenho aqueles horários. Então, dá uma olhadinha nesse áudio, ouve ele com atenção e se você conseguir implementar, me conta aqui, tá, Josi? Meninas, é isso então. Como é que vocês vão participar das quartas-feiras aqui com a gente? Você vai colocar lá a hashtag Glaze organiza pra mim. Glaze organiza pra mim. E aí vocês vão colocar a rotina de vocês. E aí juntas, todas as quartas-feiras, a gente vai olhar uma a uma a história de vocês e trazer algumas implementações boas que podem fazer sentido para outras pessoas também e ajudar outras pessoas a terem uma rotina mais organizada. Que lindo, que lindo. Gê, é isso. Desejo muito ser uma mulher organizada por mim e por toda a minha família. Eu te ajudo, mas a gente precisa se ajudar, tá? Não adianta eu fazer só por você aqui. Aqui você precisa ter atitude de fazer um grãozinho de areia por dia. Meninas, a live vai cair em 4 minutos. Então, vou colocar para vocês aqui, ó. Dá um print na tela. Deixa eu dar um sorriso assim, ó. Printa a tela aí e coloca. Glaze, organiza para mim. E aí a gente vai escolher uma rotina para colocar na próxima quarta-feira e trazer aqui para vocês, às 9h04 da manhã.